Oi, oi, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raíssa Carvalho e tô aqui hoje com um vídeo bem diferente. É a primeira vez que eu faço esse formato. E o que foi que aconteceu? Eu e a Nath, do canal, nós tivemos aí a ideia de gravar um vídeo juntas. Então, a proposta é que ela faça um desafio de leitura para mim e eu um desafio de leitura para ela. Então, nesse vídeo, vocês vão me ver aqui descobrindo qual foi o livro que ela me indicou, né? E aí eu vou adquirir o livro, não sei ainda se eu vou adquirir para o Kindle ou se eu vou comprar a edição física, ou de repente eu já tenho esse livro, não sei. Vamos ver o que é que ela vai me indicar. E vou pesquisar aqui algum livro para indicar para ela também, e aí o desenrolar da leitura dela, vocês vão precisar ir lá no canal da Nath, eu vou deixar aqui no box de descrição o link para o canal dela, para ver como foi, né, qual foi o livro que eu indiquei e como foi a leitura dela. Nós estabelecemos alguns critérios, que era que não fosse um livro que estivesse aí com um preço tão absurdo, que tivesse aí um torno de 300 páginas, 300 e pouquinho no máximo, e um livro que a gente goste. Olhei aqui o Scooby, da Nath, estava olhando. O livro que eu decidi indicar para ela, eu não encontrei no Scooby dela, então acho que vai dar certo, né? Que realmente ela não leu. E aí, agora, eu vou acessar aqui o link que ela me enviou para o vídeo dela, né? E Oi, aí, Raíssa. Olá, seguidores da Raíssa. Estou aqui para fazer a minha indicação de leitura. Fiquei bem em dúvida sobre qual livro escolher, mas acabei optando por um que acho que você pode gostar, mas talvez fuja um pouco aí das suas escolhas, né? Do que de fato te interessaria. E eu escolhi esse livro por alguns motivos. Primeiro, a literatura contemporânea, que eu sei que é uma coisa que você costuma ler também. É literatura latino-americana, que valorizamos, né? É um livro escrito por uma mulher, né? Uma escritora latino-americana. É um livro que vai trabalhar bastante relações femininas em diferentes âmbitos aqui. A gente vai estar falando sobre relações entre mãe e filha, relações entre irmãs, entre amigas, entre professoras e alunas. Acho que esse é um aspecto que pode ser interessante. E por fim, o principal ponto aqui que eu acho que resume bem o porquê de eu ter gostado tanto desse livro, além da história interessante que ele traz aqui, é a escrita. Que é uma escrita bem imaginativa, bem surpreendente aqui, que combina bastante com a história do livro e é uma das coisas que eu mais gosto de encontrar na literatura. Então eu escolhi te indicar esse livro, que é Mandíbula, da Mônica Orreda. É um livro publicado pela Autêntica Contemporânea, de uma escritora equatoriana. Então é aí uma escritora latino-americana, mas de um país que a gente não costuma ouvir tanto, né, que é o Equador. Acho que não é um livro tão conhecido também, então eu queria te indicar uma coisa que talvez tivesse aí fora do seu radar, mas que é um dos meus livros favoritos, assim, eu amei esse livro no ano que eu li e acho que você pode gostar também, espero que você goste. Só um pouquinho sobre a sinopse, aqui a gente tem a personagem principal, que é a Fernanda, que é uma adolescente do ensino médio. Ela gosta muito de literatura e de filmes de terror, esse ponto é importante, porque é um livro que vai trazer uma ambientação bem perturbadora aqui em vários pontos. E essa adolescente, ela, logo no início do livro aqui, ela tá acordando ali, ela percebe que ela tá numa cabana no meio da floresta com os braços e as pernas amarradas. E aí ela descobre que a professora dela sequestrou ela. Então é por isso que ela tá naquele ambiente e aí a narrativa vai voltar um tempinho aí no passado pra gente entender por que que essa professora fez isso, né? O que tá acontecendo ali naquele cenário. Então é um livro muito interessante. Eu acho que só por essa premissa já traz aí uma curiosidade, né, para entender o que vai acontecer. Mas eu acho que traz aí diversos aspectos interessantes aqui sobre os assuntos que são tratados, sobre essa ambientação que é criada e, claro, a escrita que a autora consegue elaborar aqui. Espero que você goste. Vou ficar curiosa aí para assistir o vídeo e saber o que você achou. bem, galera, vocês viram aí o vídeo da Natália, a indicação que ela fez para mim. Eu não tenho esse livro, mas eu já andei olhando ele sim, porque eu tenho uma outra amiga que também estava louca para ler. Bem, agora eu vou ter que adquirir, eu acho que eu vou querer a edição física. Fiquei bem intrigada aí com essa sinopse que ela contou no vídeo e vamos ver nos próximos minutos aqui desse vídeo, né? Para mim, nos próximos dias, a gente vai descobrir se vai dar certo essa leitura ou não. Ai, eu tô animadíssima para esse vídeo, já quero fazer mais assim.
Oi, pessoal! Hoje aqui é quinta-feira, dia 18, eu acho que é 18 de setembro. E eu ainda não comprei o livro que a Nath me indicou. Eu tô bem pensativa sobre qual formato que eu vou ler esse livro. Por quê? Porque eu tô um pouco receosa se eu vou gostar dessa leitura e eu tô ficando mais criteriosa na hora de escolher os livros que eu compro. Como esse ano eu tenho recebido muitos livros de editora, e assim, eu moro em apartamento, tá ficando cada vez mais difícil ter espaço para armazenar esses livros, e olhe que esses livros circulam. Bem, eu tô mais. Tô tendendo a fazer a escolha pelo e-book, apesar de que o e-book dele tá bem caro. Mas antes de mais nada, eu vou dar uma olhada se ele tá disponível na Biblion. Se ele estiver na Biblion, eu vou fazer a leitura pelo e-book na Biblion. Se ele não estiver lá, eu vou comprar o e-book mesmo. Porque também eu já quero começar essa leitura, eu queria começar essa leitura hoje, porque hoje eu vou estar em casa. Então eu queria já adiantar, eu tô em dias com a minha meta de leitura do Conde de Monte Cristo. Então é isso, eu vou vivendo, gente, nas brechas, tá? Eu vou ali encaixando, contando os minutinhos. É assim que eu consigo manter minha rotina de leitura. E é o que me salva mesmo, viu, gente? Porque aqui a mente, ó, pá, mil. Então, esses momentinhos que eu vou me resgatando ali nas leituras e me concentrando em uma atividade e tal. Bem, é isso. Hoje eu vou fazer aqui um almoço. Eu tô tentando fazer um estilo de vídeo diferente. Depois vocês me digam se vocês gostam. Hoje aqui a gente vai ter cuscuz recheado para almoço, porque estou com preguiça e era a coisa mais prática que tinha para fazer e que todo mundo gosta. E é isso. Vamos lá. Gente, na Biblion tem 2 livros da autora, que é o Xamãs Elétricos na Festa do Sol e o Voladoras, mas não tem o Mandíbula. Que sorte a minha, não? E por que essa minha resistência em comprar o livro físico? Primeiro, como eu disse a vocês, por uma questão de falta de espaço, eu tenho ficado cada vez mais criteriosa na hora de comprar livros físicos. Eu tenho recebido muitos livros de editora, então tenho botado aí também esses livros para rodar, né, tal. E eu não sei, eu acho que esse não seria um livro que eu não, eu acho não seria um livro que eu compraria. Então, assim, o Kindle, né, o e-book, na verdade, dele tá R$ 50, gente. E o livro físico tá de 53. Então, assim, era muito mais vantagem eu comprar o livro físico, né? Mas, por uma questão de tempo, eu quero começar a ler o livro hoje. E por uma questão, me justificando também pelo espaço, porque eu acho que eu posso não gostar do livro,
eu acho que eu vou comprar ele em e-book mesmo. É isso. Tô com pena de dar R$ 50 no e-book. O que é que diz aqui a sinopse? Diz assim: neste romance perturbador e polifônico, terrível e hipnótico, Mônica Ojeda recria um mundo do feminino monstruoso, impiedoso e sem limites, onde perigo e desejo reinam como uma fascinante deusa de duas cabeças. E aí tem alguns comentários assim, eu não quis ler muito, eu li bem por cima, e tem gente que fala que tem cenas bem absurdas e tal. Eu tô com muito medo dessa leitura. Natália, você acertou em cheio no desafio. Mas vamos lá, eu vou encarar. Ele tem 304 páginas. Eu vou comprar o e-book mesmo, porque eu quero começar logo. E é isso, vamos lá. Volto com novidades em breve, né? Pra vocês, será em breve. Já já temos atualizações. Eu já comprei o e-book, já mandei pro Kindle, né? Eu comprei aqui pelo computador, mandei pro Kindle. Mas eu vim aqui para deixar um aviso que eu esqueci de mencionar. Se você não conhece a Biblion, tem vídeo aqui no canal onde eu falo, onde eu explico e eu listo muitos livros interessantes que estão disponíveis. É uma biblioteca digital gratuita, então você faz lá seu login, faz sua conta e tem muitos livros disponíveis para você ler gratuitamente. Para mim, Raíssa, qual a desvantagem da Biblion? É que você tem que ler no computador ou no celular. Mas quem tem tablet, eu acho que facilita. Mas assim, eu sei de pessoas que leem muito na Biblion, né? Então dá pra você colocar a tela escura, aumentar o tamanho da fonte. É muito legal. E assim, gente, tem muito livro mesmo, muito livro novo, certo? Muito lançamento. Foi realmente um azar meu que o Mandíbula não está aqui disponível, mas você viu que eu mencionei os outros dois da autora, que são super recentes e já estão aqui. Então, assim, fica aí a dica pra vocês. Eu vou deixar o link do vídeo quando vocês terminarem de assistir esse. Vocês deem uma conferida lá no vídeo onde eu falo da Biblion, tá bom? Era isso. Era um aviso que eu queria deixar aqui. Pessoal, vim priorizar aqui meu almoço hoje. Olha, cuscuz tá aqui. Não vai ficar, meninos. Mas hoje as crianças vão ao dentista, então depois da escola, com o pai. Então eu vou ganhar aí uma horinha. E aí eu decidi priorizar comer sozinha e assistir um doraminha. Então acho que eu volto pra leitura aqui. Eu já li aqui, eu acho que 3% na parte da tarde. E é isso, vamos lá. Oi pessoal, boa tarde. Hoje aqui é dia 22 de setembro, segunda-feira. E dando continuidade aqui a esse vlog, eu acho que a última vez que eu gravei foi na quinta-feira. Acho que foi isso. Então, eu tô aqui lendo o Mandíbula, né, que foi o livro indicado pela Natália. Eu tô em 54% da leitura. E, gente, eu li, eu acho que uns 8% dele hoje, assim. E tive que parar porque estava me dando dor de cabeça. Que história difícil. Do que se trata, né? Aqui nós temos a história contada de 2 pontos de vista. Só que eu acho que uma visão predomina mais. Temos a Fernanda, que é uma adolescente, e temos a Clara,
que é a professora. E a gente começa o livro sabendo que Clara sequestrou Fernanda, né, que é uma ali das suas alunas. Ela estuda num colégio exclusivo para meninas e ela tá sequestrada e ela vai falando onde ela tá, o que ela tá vendo e tal. E aí os capítulos vão sendo intercalados da seguinte forma: a Fernanda no cativeiro, a professora falando da vida dela, né, falando de alguns traumas que ela passou recente e características mesmo dessa mulher, né, como ela é. A gente vai percebendo que ela é uma pessoa que tem alguns transtornos ali. E outro capítulo vai aparecendo Fernanda na convivência ali com as suas amigas de escola. Elas têm um grupo ali de 6 meninas que são muito próximas. Eu tô pensando, gente, porque assim, é um livro com passagens muito chocantes, com níveis assim muito grandes de bullying, de violência, de incertezas mesmo comuns ali da adolescência. Só que essas incertezas, essas transformações, essa construção de personalidade, né? Esse período conturbado da adolescência, nesse caso aqui do livro, ele vem junto com adolescentes que se sentem abandonadas mesmo, que sentem que não tem com quem conversar e com algumas violências assim do discurso mesmo escolar. É muito complexo e elas vão se desafiando ali ao longo do convívio delas, né? Elas estudam juntas há algum tempo, dá a entender isso, né? Que elas já são amigas há algum tempo e tal. E elas vão fazendo desafios, se colocando em situações que você fica assim, meu Deus, cadê o pai, cadê a mãe, cadê o responsável dessa criança, dessa criatura? O que é que vai acontecer, sabe? E tem situações aqui mesmo nojentas que me causaram arrepios. Então, assim, é um livro que tem sido desconfortável de ler, mas que tem temas extremamente importantes. Então você fica ali num misto de curiosidade, porque sim, eu estou muito curiosa para saber como essa história vai terminar. E ao mesmo tempo dizer assim, pra que eu tô lendo isso? Porque assim, qual a necessidade de eu estar lendo isso? Porque são coisas muito absurdas e bizarras. Mas eu tô muito curiosa e eu entendo o valor, assim, o valor mesmo da obra, sabe? E eu acho que tudo isso tem me causado ainda mais desconforto pelo fato de eu ter filhos, né? Então, você se coloca numa situação também difícil, porque você fica pensando, será que vou passar por isso? Será que essas experiências vão estar assim tão próximas também das experiências dos meus filhos? Gente, é caótico, minha cabeça está assim, borbulhando. Então é isso, nesse momento eu estou em 54% da leitura. Acho que eu vou retornar aqui já com a leitura concluída. Eu quero terminar ele nos próximos dias, porque também tem isso. Ele é um livro muito rápido, acontecem muitas coisas, então vai dando aquele movimento. Quando você pensa que não, você já leu 15%, 20%, sabe? Agora, nessa viradinha de chave ali, dos 45% para os 50% da minha leitura, eu fiquei ali travada, porque foi muito difícil. E é isso, volto, e aí eu tento fazer aqui uma explanação mais clara, mais assentada do que foi o livro para mim. Mas é isso, tem sido desconfortável. E vamos seguindo.
Oi galera, chegou a hora da gente finalizar esse vlog. Eu não lembro mais exatamente o dia que eu comecei a fazer a leitura de Mandíbula, mas eu acho que tem umas 2 ou quase 3 semanas aí, para vocês passaram alguns minutos. E hoje é 27 de setembro, quando eu tô gravando esse vídeo, e eu finalizei o livro ontem à noite. Eu falei a vocês, né, eu li no Kindle, e ontem eu consegui ler 15%, os últimos 15% do livro. Confesso a vocês que foi bem difícil, então eu terminei de ler e fui assistir um dorama, porque fiquei com a cabeça muito atormentada. É tanto que eu anotei algumas coisas ontem à noite, mas eu não quis gravar ontem à noite, eu quis amadurecer um pouco. E aí hoje eu vim gravar isso aqui pra vocês. Eu vou recapitular aqui rapidinho, porque eu não sei se eu já falei com vocês do que se trata o livro. Mas vamos lá. Mandíbula. É um título estranho, né? Mandíbula. E a autora, ela é equatoriana. A Mônica Ojeda, não sei. E ela, nesse livro, ela traz aqui basicamente 2 pontos de vista. Então, não, 3, vamos lá. A gente tem trechos onde tem a narração de uma professora, que ela ali, uma das protagonistas do livro, que é a Clara. Temos a narração do ponto de vista da Fernanda. E temos a narração, temos capítulos que é uma conversa entre a Fernanda e o seu psicanalista. Quem é a Fernanda? A Fernanda é uma dentre as 6 adolescentes ali que formam um núcleo de personagens do livro. Elas são amigas e elas passam por experiências muito estranhas juntas. Elas são amigas ali de escola, então são da mesma turma, estão ali na mesma faixa etária e elas passam por experiências assim estranhíssimas juntas. O livro começa com a Fernanda se localizando assim, despertando dentro de uma cabana e tomando consciência de que ela foi sequestrada pela professora, que é essa Clara. E aí a gente vai junto com ela, né, nesses capítulos que são intercalados, voltando no tempo, tentando desvendar o que levou a professora a sequestrá-la. E a gente vai entendendo o que é que essas amigas têm relação, né? Aonde está a relação dessas amigas com o sequestro, qual foi a motivação da professora fazer isso. Só que junto com isso a gente vai entendendo vários traumas da professora mesmo, problemas dela com a mãe dela, problemas dela com a sala de aula e com alunas anteriores. A gente vai entendendo os problemas entre a amizade dessas meninas, comportamento delas na escola e o relacionamento delas com as mães. Então, assim, são muitas camadas. Só que tudo isso, ele é engendrado ali, é costurado num tom de terror. E eu demorei para entender que estava lendo um livro de terror, mesmo achando tudo horrível. Porque essas meninas, elas se juntam para fazer coisas horríveis umas com as outras e vivenciar experiências assim estranhas, no mínimo. Eu acho que o fato também de eu ser mãe e mãe de um menino que está entrando na adolescência, né? Meu mais velho, ele tá com 12 anos. Isso me perturbou muito. E você fica fazendo aqui avaliações, análises do que vai ser essa adolescência, do que vão ser ali as relações de amizade que ele e os meus filhos vão fazer, quem serão eles ali, enquanto pessoas no mundo. Isso me perturbou muito. Então é um livro que com toda certeza eu não vou esquecer. É um livro que eu vou me pegar pensando nele, pensando nas cenas que li por muito tempo. Bem, na minha leitura, na minha percepção, esse livro é um livro que vai falar sobre manipulação do medo. Manipulação em muitos níveis, mas principalmente do medo. Então, todo mundo ali tá sendo manipulado ou está manipulando alguém. Até mesmo o leitor.
Então, a gente vai entendendo esse relacionamento entre essas jovens, ali são 6, e como uma manipula a outra, como postos mesmo, sabe? Tem uma que se destaca e vem a outra e a outra. Então, uma demonstra seu poder e se impõe ali através da manipulação com a outra, sabe? Até chegar ali na última, que talvez seja a que fique mais machucada nisso tudo. Só que ao longo do livro a gente vai entendendo que os papéis são totalmente... Gente, é uma escrita frenética, é um livro que tem uma escrita assim, frenética e delirante, sabe? Eu fiquei cansada. Confesso a vocês que eu imaginava que eu ia ler esse livro bem mais rápido, porque eu tive tempo para lê-lo, sabe? Eu passei alguns dias em casa, então eu tinha tempo para ler, mas eu não conseguia. E quando eu pegava, eu ficava com dor de cabeça. Teve cenas que me deram nojo, assim, ojeriza mesmo. E ontem mesmo eu terminei a leitura, assim, não, eu vou terminar, porque eu preciso finalizar esse livro, eu queria concluir o vlog, mas eu estava com dor de cabeça, porque eu fiquei tensa, sabe? Sua mente fica fervilhando. Então, eu entendo que seja um livro que ele traz temas, assim, muito importantes, mas o formato, né, a embalagem, como ele conduz esses temas, essas discussões, não foi feita para mim. Eu não sou o público-alvo dessa escrita. Tem que ser uma pessoa que esteja realmente, eu acho que acostumada a leituras de terror. E em alguns momentos da minha leitura, eu entrei até em contato com a Nath, né? Nath, cheguei em 50%, cheguei em 60%. E aí ela falava, e aí, o que você tá achando? Eu digo, eu não sei, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô assim, chocada. Eu tô querendo saber quais foram os motivos dessa professora. E ao mesmo tempo eu não tô acreditando. Aí ela até, Nath é uma menina que ela tem muita experiência com leitura de autoras latinas, né? Eu não tenho tanta bagagem. E aí, principalmente as contemporâneas. E aí ela disse assim, não, Raíssa, mas nada nesse livro você bota muita fé, né? As autoras latinas, elas têm muito isso desse terror perturbador, dessa coisa que deixa a gente assustada, do exagero, né? E aí eu acho que isso, a minha ficha foi caindo, porque eu realmente estava numa situação assim de medo com relação ao papel que essas meninas desempenham nessa história. E é isso, eu fiquei muito perturbada, mas muito reflexiva também, sabe? Justamente o livro fala muito de como a adolescência é um terreno fértil, e como pequenas ações podem gerar grandes consequências e nem sempre boas. E eu fiquei muito nessa noia, eu fiquei muito nesse lugar, assim, assustada mesmo. É um livro que, meu Deus, eu acho que vou ficar pensando nele por muito tempo. A relação de professor-aluno ali também é muito assustador, né? Eu acho que eu conheço pessoas, né? Conheço muita gente que é professora, que trabalha, que tá na sala de aula, e eu ficava pensando nessas minhas amigas. Eu digo, será que a situação do medo na sala de aula, enfrentar adolescentes, é assustador? Eu sou professora de formação, mas eu não fui para a sala de aula, né? Então, eu fui só no estágio ali, então não tenho essa experiência para testar. Mas confesso que a autora coloca isso de uma maneira muito palpável. Então eu acho que é justamente aí que mora o brilhantismo da escrita dela, porque a gente sente cheiros, a gente fica desconfortável, a gente fica com medo, né? Isso falando das minhas experiências, e entendia, dentro daquela loucura toda, sabe? Daquele delírio coletivo ali, eu entendia as questões dos personagens, sabe? Então, é isso. É um livro que me deixou muito chocada. Não sei se eu teria coragem de ler outro livro da autora,
mas que foi uma experiência que realmente me tirou aí da minha zona de conforto, e vou deixar aqui como indicação para você que gosta de testar os seus limites, de ler coisas diferentes, né? Depois me diga, volte aqui nesses comentários para me dizer se você gostou também desse livro, ou se você já leu, vamos conversar. É um tipo de livro que fica aqui até essa dica. Se você tem clube do livro, eu pensei nisso quando eu estava finalizando. Disse, gente, esse livro, ele pode levantar muitas discussões num clube do livro. Muitas discussões. Eu me vejo falando sobre muitos assuntos num clube do livro onde todo mundo leu, que a gente pode falar abertamente ali dos spoilers, né? E levantar teorias. É um livro que tem, assim, todos os ingredientes para uma bela discussão. Se você gosta de literatura de terror, também, com certeza você vai gostar desse livro. Então dê essa oportunidade, né? Pensando que é uma escritora latina e contemporânea, né? O gênero do terror, ele é tão preenchido por autores, né, que mesmo sem eu ser a leitora que consome esse tipo de conteúdo, mas a gente sabe, né, principalmente aí os grandões do terror são homens, né? E ela vem fazer aí um grande diferencial, com certeza. Tem um terror psicológico e ela menciona muito as pastas creepy, né? Que eu acredito que quando esse vídeo aqui for ao ar, já saiu um vídeo aqui no canal onde eu relaciono também livros a uma determinada pasta creepy. Se eu já tiver soltado esse vídeo, eu vou colocar aqui abaixo o link para o vídeo que estou mencionando. Vocês não vão acreditar, mas hoje já é 2 de outubro e eu percebi que eu não finalizei o vlog. Eu não finalizei, né? Não fiz o fechamento desse vlog porque eu falei ali do livro e sumi. Dei como concluído. Então eu vim aqui me despedir de vocês, perguntar, né, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, indicar para vocês irem lá no canal da Nath, né, Nath Livros, e verem lá qual foi o livro que eu indiquei e qual foi a experiência dela, se deu certo a minha indicação por lá. E que vocês deixem um like nesse vídeo, aquela conversinha de sempre, né? Deixa o hype quando aparecer a opção de hypar. Deixa um comentário. Eu quero que esse vídeo alcance bastante gente, porque foi um vídeo bem diferente de fazer. Então eu precisava lembrar de gravar muitas vezes. E eu sou uma pessoa muito distraída, né? E o dia vai consumindo, assim, nosso tempo, as coisas do dia a dia, e eu esqueço. Então hoje é um dia que eu fiquei em casa, eu passei uma semana muito ruim, com muita enxaqueca, e hoje é um dia que eu tô mais tranquila, então eu tô em casa, né, e o que é que eu tô fazendo? Listinha de vídeos aqui do que eu quero gravar hoje. Então já lavei o cabelo, né, já tomei café, já me vesti, quero ver agora se eu consigo gravar algum desses vídeos, e lembrei que eu precisava finalizar esse vlog. E é isso, gente. Não esquece de passar no canal da Nath para conferir, né, a dupla desse vlog, e me digam se vocês gostaram dessa experiência, tá bom? Que aí a gente vai inovando, pensando em novos formatos, novas possibilidades, até novas parceiras para esse mesmo esquema de vídeo, quem sabe, né? Deixa aqui nos comentários quem vocês acham que seria uma parceira legal pra gente gravar esses vídeos, tá bom? E é isso, um cheiro e até a próxima.